Então o Banco do Brasil pode estar entrando numa situação ainda mais complicada em 2025 por conta do setor agro. Não à toa, várias empresas do setor vêm pedindo recuperação judicial. E aí, considerando que o Banco do Brasil é o banco com maior exposição no agro, o que pode acontecer com ele? Ou será que não existe crise no agro mesmo? Já o Bradesco, que ficou reconhecido nos últimos anos por fazer várias bonificações de ações, entra em 2025 sem ter nenhuma previsão de continuar fazendo isso. Será que isso aqui pode afetar as suas ações? Ou seja, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as ações do Banco do Brasil e também do Bradesco, para te ajudar a saber o que fazer com essas ações nesse momento, te ajudar a passar a investir com base em estratégias muito claras, saber sempre responder se esse é um momento de oportunidade ou se esse momento é uma cilada. Quem vai te responder isso é o Kevin Costa, planejador aqui do Clube do Valor, líder de um time de planejadores que atendem vários clientes. E aí, Kevin, bola tá contigo. Bora! Bom, vamos começar então com o Banco do Brasil e aí depois a gente vai para o Bradesco. E aí a gente vai fechar falando um pouco aqui do que nós do Clube do Valor achamos de cada ação no quesito de dividendos. E vamos lá! Qual que é o alerta do Banco do Brasil? Mesmo com lucro recorde no final do ano passado e ótimo dividend yield para a média do setor bancário, ainda recebe cautela quando se trata de investir nele. Grande parte disso é por causa da indústria agropecuária, que teve um péssimo 2024. A indústria sofreu com queda das commodities, com quebra de várias safras, como a de grãos em 6%, e tudo por conta das mudanças climáticas absurdas que a gente teve ano passado. Quem não lembra das enchentes que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que somaram mais ou menos 3 bilhões de reais de perda no agronegócio. Para se ter uma noção, especialistas estimam 10 anos para recuperar essas produções. E pior ainda, somando as secas na Amazônia e outras crises climáticas pelo país, a estimativa dobra para 6,7 bilhões de reais. Cara, é muito dinheiro. E é claro que o banco que mais investe em agronegócio no Brasil ia se dar mal. É só olhar a parte azul clara do gráfico. A gente está falando aqui de praticamente 1/3 de todo o crédito emprestado do banco. 398 bilhões de reais em dezembro de 2024. Mas quão grande é o buraco que o Banco do Brasil se enfiou? Dá uma olhada. Quem já falava dessa crise no segundo semestre do ano passado é o ex-diretor de gestão de risco agropecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o Jonatas Pulqueiro. Segundo ele, o agro no Brasil vive uma crise estrutural alarmada por nada mais nada menos que pedidos de recuperação judicial de grandes empresas da área, como a própria AgroGalaxy e Portal Agro. A AgroGalaxy, só para dar um exemplo, ela está com uma dívida de mais de 4 bilhões de reais desde setembro de 2024 e está desesperada. E a justiça vai definir a situação dessas dívidas bilionárias no final desse mês ainda. Mas Kevin, o que isso tem a ver com uma perda de dinheiro do Banco do Brasil? É simples. Graças a essas dívidas, muitas empresas não pagaram os créditos emprestados pelo Banco do Brasil no prazo correto, se é que pagaram. E assim, se tornaram empresas inadimplentes. Saca só que assustador o número em bilhões do NPL do agro por Banco do Brasil. O NPL, que quer dizer No Performing Loan em inglês, ou crédito inadimplente. Em resumo, é todo o crédito que o banco emprestou e nunca mais viu. Sim, são 3,73 bilhões de reais. Mais assustador ainda é o salto de 2,08 do segundo para o terceiro trimestre de 2024. Mas o que o próprio Banco do Brasil tem a dizer sobre isso tudo e quais são as perspectivas para 2025? Bom, acredite se quiser, mas o pessoal do Banco do Brasil está otimista para um 2025 melhor e sem tanta inadimplência. Inclusive, a presidente do Banco do Brasil diz que não existe crise no agronegócio. Disse ainda por cima que a inadimplência não é generalizada, mas está especificamente na produção de soja do Centro-Oeste. É verdade que a safra de soja teve um desempenho terrível e perdeu mais de 7 milhões de toneladas na comparação do ano passado ao ano retrasado, sendo destaque negativo entre as safras mais prejudicadas. Então pode ser que a presidente do Banco do Brasil esteja certa, mas além disso, o banco está acompanhando os pedidos de recuperação judicial que estão diminuindo. E a inadimplência também promete redução. Afinal, recentemente a gente teve uma safra recorde. Por isso que, otimista com o melhor resultado desse ano, o Banco do Brasil chega então a 400 bilhões de crédito emprestado para o agronegócio. Até se a gente olhar o gráfico com dividendos do Banco do Brasil, a gente consegue notar que, depois de uma queda da ação em setembro de 24, condizente com os problemas do agro, a gente vê uma grande erguida agora em 2025. Mas e aí, Kevin, investir ou não investir em Banco do Brasil?
E para o Bradesco, qual que é o alerta? Bom, no fim das contas, o fato é que investindo ou não no Banco do Brasil, é muito importante que você tenha uma estratégia com o que faz com os seus investimentos. Você pode ter feito que nem o Lucas, ele tem mais de 10 milhões de reais em carteira e ele tem mais de 300 mil reais investido em Banco do Brasil. E ele veio para a reunião gratuita com a gente aqui no Clube do Valor porque ele não sabia se precisava vender ou manter Banco do Brasil e nem muitas das outras ações que ele tinha em carteira. E nem se isso estava trazendo ganhos reais para a carteira ou não. E o risco aqui, ele não está necessariamente em ter ou não ter a ação X ou Y, mas sim em você não saber efetivamente o que você está fazendo com a carteira, você não ter uma estratégia bem definida que te diga o que fazer, o que não fazer, qual ação comprar e qual ação não comprar. E isso é muito mais comum do que se pensa. Só que a notícia boa é que a gente tem vaga aberta para você montar junto com um especialista um plano de investimento sob medida. Essa é uma parte do nosso trabalho que a gente oferece para alguns inscritos como uma versão freemium do serviço. É a oportunidade que tu tem de, em 1 hora de reunião, ter mais clareza sobre os teus investimentos e garantir ajuda profissional para montar um plano de ação para uma carteira que faça sentido para a tua realidade. Então, se você também quer passar por essa reunião gratuita, a gente vai disponibilizar 5 ou 6 vagas para quem está assistindo esse vídeo. Para garantir a tua, clica no primeiro link da descrição. Bom, falando então sobre o Bradesco e as bonificações dele, ou melhor, a falta de bonificações do Bradesco. Ele já foi um banco conhecido pelos acionistas justamente por isso. Emitia bonificações sempre em março ou no máximo em abril. Mas agora vai fazer 3 anos desde a última vez que isso aconteceu. Deixa eu te explicar as vantagens e desvantagens de um programa de bonificação de ações. Primeiro, as vantagens. Você ganha mais ações sem precisar comprar, ou seja, se a empresa crescer, você cresce junto. Não tem um imposto imediato e pode ser vantajoso em longo prazo para aqueles que acreditam no crescimento da empresa. Vou fazer uma conta rápida aqui para te mostrar como isso vinha funcionando no Bradesco. Supondo que você tinha 1.000 ações do Bradesco em 2022 e participou da última bonificação, recebendo 10% a mais de ações comprado ao que você já tinha, você ficaria com 1.100 ações. Agora que a gente sabe o quanto de ação que você recebeu por bonificação, vamos para o LPA, que é o lucro por ação do Bradesco. Ele está hoje em 1,62, um número que já foi maior, mas ainda é bom comparado à média do setor. 1.100 ações, 1,62 de lucro por ação, a gente chega em R$ 1.782 ganhos, que são R$ 162 a mais pela bonificação, sem contar dividendos. Agora, quem investiu desde 2017 e manteve as ações, ganhou 93% só em novas ações. Ou seja, quase dobrou a posição de ações iniciais sem precisar comprar nenhuma ação. Se a empresa for crescendo, essas ações a mais podem vir a somar muito no longo prazo. Mas como você pode ver, e aí já entrando nas desvantagens, bonificações não são boas para curto prazo. Para isso, você preferiria receber dividendos, que são dinheiro na conta de verdade, para que você compre mais ativos de qualquer um que você queira. E além disso, é natural que o lucro por ação venha reduzindo com o tempo, já que a base acionária da empresa aumenta. Quanto mais bonificações, maior a quantidade de ações em circulação, o que reduz o lucro para cada ação. Mas no fim, por que o Bradesco não emitiu bonificações? A estratégia do Bradesco é que caso a cotação ficasse mais cara, ultrapassando os R$15, uma bonificação poderia ser acionada. Mas isso era esperado entre janeiro e fevereiro. A gente chegou em março e até agora nada. Afinal, a cotação do Bradesco hoje está em R$11, que é o menor do que o esperado para emissão de bonificações. Mas o que aconteceu mesmo foi um cancelamento de mais de 50 mil ações. Isso pode ser bom para os acionistas, porque aumenta o valor das ações restantes, melhora o lucro por ação e distribui recursos de forma mais eficiente. Kevin, entendi, mas e as perspectivas para Bradesco agora em 25? Bom, teve uma queda brusca de mais ou menos 17% do último ano para cá e de quase 15% ao contar dividendos. E as informações que a gente tem é que pode ser um ano desafiador para o banco retomar a sua rentabilidade. Os principais fatores apontados aqui são piora do déficit fiscal, inflação persistente, possível alta do desemprego e um novo ciclo de juros elevados. Tem até analista dizendo que a margem de erro é pouca. Bom, em resumo do Bradesco, a gente viu que as bonificações podem ser bem interessantes no longo prazo, dependendo dos resultados da empresa. E as perspectivas tanto do Banco do Brasil quanto do Bradesco estão duvidosas ali num sinal amarelo. Mas será que ambas podem pelo menos ser confiáveis para quem pensa em dividendos? Bom, eu vou te responder essa dúvida com base no que a gente acredita aqui no Clube do Valor. Inclusive você que é um cara curioso com o mundo financeiro e quer viver de renda passiva, vou te fazer um convite aqui que garanto que você vai gostar. Na jornada da renda vitalícia, você vai aprender a construir uma renda passiva vitalícia de 30 mil por mês, diversificando os teus investimentos e usando a técnica
dinâmica do terceiro ponto de alavancagem patrimonial. São 500 vagas para as 2 aulas ao vivo entre os dias 24 e 25 de março, em que o Ramiro vai te ensinar em detalhes como investir de uma maneira clara e objetiva. As inscrições vão ser aqui nesse card em cima da minha cabeça ou no segundo link da descrição. Mas beleza, bora ver então esses dividendos. O Banco do Brasil, por conta da crise no agro, agora está com os dividendos em xeque, enquanto o Bradesco, apesar de estar no desafio do aumento da rentabilidade, prometeu pagar mais dividendos do que em 2024, com um pagamento aquém do esperado. Aqui no Clube do Valor, como a gente não se baseia em opiniões para tomar decisão de investimento e muito menos em narrativas, a gente seleciona as melhores ações de dividendos da bolsa com base 100% em números e em estratégias automatizadas. A gente seleciona dentro das ações disponíveis na bolsa as melhores ações de dividendos através de uma estratégia 100% sistematizada, que a gente chama de máquina de dividendos. Ela considera alguns filtros específicos para selecionar empresas: liquidez mínima de 3 milhões, lucro positivo no último trimestre, lucro crescente nos últimos 3 anos, limite de payout, empresas menos voláteis, altos dividendos pagos nos últimos 36 meses. E a gente faz isso porque entende que assim a gente tem a melhor relação de risco e retorno. Como mostra esse backtest que nos diz que no período de 25 anos, a máquina de dividendos venceu em disparada o Ibovespa. Pois bem, nessa estratégia, o Banco do Brasil acumula um dividend yield médio de 8,8%, ficando no 4º lugar do nosso ranking. Ou seja, apesar da crise do agronegócio ano passado, agora a gente está considerando o Banco do Brasil um excelente pagador de dividendos. Mas infelizmente a gente não pode dizer o mesmo para o Bradesco, que não está no nosso ranking. E isso acontece porque ele não apresenta lucros crescentes nos últimos 3 anos. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos. Afinal, nenhum dos nossos profissionais ganha comissão em cima de ação X ou ação Y. Isso porque a gente tem apenas profissionais não comissionados e que visam sempre o melhor para o cliente e não para o próprio bolso. Mas e aí, o que achou do vídeo? Investiria em algum desses bancos? Tem algo para acrescentar? Deixa nos comentários aí que a gente vai gostar de ler. Assim, a gente sempre busca melhorar os nossos vídeos. E claro, se tu sente que não tem uma estratégia, se está insatisfeito com o método que usa para selecionar os ativos ou com qualquer ponto da tua carteira, quero te lembrar que a gente está com vagas abertas para que você possa montar um plano de investimento sob medida com a gente. Para concorrer a uma dessas vagas, aperta nesse botão aqui. E para seguir com o Clube do Valor no YouTube, eu vou deixar aqui o link de um vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até mais!